a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos começar com a leitura da ambientação. Mensagem do Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Operemos em Cristo, lição 108. Operemos em Cristo, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Graças a Deus. Bem-vindo à mensagem, né? Não por acaso. Que cada um de nós procure dar o seu melhor e fazer a sua parte, né? É isso que importa, gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente está começando. Eu vou aproveitar agora que eu estou vendo vocês. Néia, você poderia fazer a prece pelos desencarnados? Obrigada. Anderson, quer fazer a de agradecimento? Tá bom, combinado, então. Então, agora vamos acalmar os nossos corações, fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, a Francisco de Paula, por estarmos aqui reunidos, que possamos juntos essa noite estudar um pouco mais, aprender um pouco mais e compartilhar as melhores vibrações, a exemplo do nosso Mestre Jesus. Que cada um de nós possa dar o seu quinhão, para que juntos formemos uma grande teia de amor e que possamos aproveitar ao máximo esses momentos, entendendo que estamos aqui na casa de Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Por favor, Cláudia, pode fazer a leitura do Evangelho? Abre o som, querida, abre o som. Seu som está fechado. Pronto. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. É o item 12. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida,
mas é também, incontestavelmente, uma prova de covardia moral como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que essa coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza d'alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a pedra a poderá lavar? Ah, que ele tema! No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, o retrucará: procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Obrigada, querida. Graças a Deus. E agora nós vamos passar a palavra para o Gustavo, para o nosso irmão Gustavo. Ele receba as nossas vibrações fraternas e que tenha um bom estudo. Muito obrigada, querido. Sobre a lei do... né? Fica à vontade. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Já pedindo desculpas, que de vez em quando o cachorro vai latir aqui, mas não tem jeito. Bom, a gente vai falar sobre lei do progresso, sim, mas eu vou começar falando um pouquinho antes sobre o que levou à escolha desse tema, porque também tem a ver com nossos estudos, com a nossa doutrina. O que é? A Lília me ligou semana passada e falou: olha, nós estamos com a quarta-feira que vem um buraco para fazer a palestra. Você pode fazer tal, fazer o estudo? Eu falei: posso. Ela falou: é tema livre. Eu falei: é tema livre? Que interessante, né? Eu falei: mas tudo bem, estamos lá, vamos escolher. Ela falou: então depois você escolhe e me fala. E aí eu caí num processo de escolha do tema que é muito instrutivo, entendeu? Por quê? Porque eu caí no livre-arbítrio. E descobri que é tão mais fácil quando a gente fala assim: olha, você vai fazer o estudo do dia tal, e é livro dos Espíritos, perguntas tais a tais, ou então Evangelho, capítulo tal, itens tais a tais. Então, você tem uma referência. Né? Aí você vai lá, pega aquilo, estuda, prepara, faz um negócio bacaninha para fazer. Tal. E quando é tema livre, quando você vai exercer o seu livre-arbítrio, né? Dá uma insegurança, não dá? Dá um vácuo assim, de você não ter uma referência, de você não ter algo que te ajude a decidir. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui, e depois, mais para frente, a gente vai ver que tem a ver, no final das contas, com o próprio estudo que a gente vai fazer sobre a lei do progresso. Aí tá. Então, era para eu escolher, eu acabei escolhendo a lei do progresso, porque eu dei uma olhada em todos os estudos que eu tinha feito antes e tal, e me toquei que em todos eles eu sempre fazia referência à lei do progresso, né? A lei de evolução, de uma forma ou de outra, seja fosse estudo de livro dos Espíritos, fosse estudo de Evangelho, eu sempre acabava fazendo uma referência, em algum momento, de alguma forma, à lei do progresso. E a lei do progresso tem um pouco a ver com aquela pergunta básica que a gente sempre faz, né, que as pessoas fazem, a humanidade faz, desde sempre.
quando começa a pensar nas questões de espiritualidade, né? Que é o famoso de onde viemos e para onde vamos, né? Essa é uma pergunta que todos ficam querendo resposta, né? Aí tem aqueles mais descrentes que querem a resposta de forma comprovada, etc. E quando eu cheguei no Espiritismo, quando eu fui trazido ao Espiritismo, né, que a história particular tem um evento que me trouxe para o Espiritismo, aí quando eu cheguei lá, eu praticamente descobri que era isso mesmo, quer dizer, não era novidade para mim, já tem alguma história passada, não sei exatamente como é. Eu acabei encontrando essa resposta para mim, né? Por quê? Porque o Espiritismo tem essa questão da reencarnação, a doutrina, né, que explica de onde viemos. Já éramos espíritos, já estamos numa senda de progresso, de evolução há muito tempo. Estamos aqui como mais uma etapa apenas, encarnados, com provas e expiações, para ter né, nosso movimento de evolução com a esperança, com a intenção de sair dessa melhor do que entramos e cumprir mais uma etapa do nosso processo de evolução e voltar para o mundo espiritual, né? Então, isso é uma pergunta básica que, para mim, enquanto espírita, após conhecer o espiritismo, a doutrina aqui nessa etapa, para mim já tinha a resposta. Mas, na verdade, quando a gente pensa assim, eu tenho a resposta, a gente tem uma resposta desse nível, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente apenas transferiu a resposta para um nível superior. Tá, então eu sei que nesse período que eu estou encarnado aqui, eu estou aqui para progredir, vim do plano espiritual, vou voltar para o plano espiritual, né? E tá, mas e lá, né? De onde veio o meu espírito? Para onde vai o meu espírito, né? Nessa sequência de encarnações que a gente tem aqui, etc. E a gente vai, conforme vai estudando, a gente vai aqui a lei do progresso, que é como eu falei, que eu acabei escolhendo esse tema, está em tudo, literalmente tudo, né? A lei, por quê? Porque a lei do progresso é uma coisa divina, né? Então, o próprio conceito de infinito, quando você pensa, né? Seja ele físico ou temporal, nas dimensões que a gente está acostumado aqui, é um negócio que implica numa questão de evolução, né? De que tem que ter nada é parado, né? Então tudo tem movimento, tudo tem algum nível de energia que faz que movimenta. Então o próprio conceito de infinito traz para a gente um pouco desse conceito de evolução, de progresso, de movimento, né? Para frente. E a gente, olhando para trás, e a nossa referência sempre é o para trás, né? Porque o para frente não experimentamos ainda, a gente olha, a gente tem a evolução do planeta, né? Que veio desde lá da formação, em que não tinha nada, em que era tudo incandescente, né? Ou se quiser andar para trás no universo, Big Bang e tal, como cada um queira acreditar, né? De certa forma, porque tudo são teorias, de certa forma. Até passando por todas as fases, né, de evolução do planeta, com os períodos lá, dinossauros, cataclismos, etc., né, com seus momentos de evolução mais disruptiva, quando teve a extinção dos dinossauros, por exemplo, etc., até chegar nos dias de hoje. Quer dizer, fisicamente, o nosso planeta evoluiu, certo? E, junto com ele, evoluiu o mundo, no sentido menos terreno, vamos dizer, menos terrestre da coisa. Ou seja, a população que estava aqui, as pessoas, depois que o homem surgiu aqui na Terra, nós também fomos evoluindo enquanto humanidade, né? Fomos também evoluindo no tempo. A gente se compara os momentos diversos da humanidade ao longo da história do nosso mundo aqui, e a gente vê, né, é perceptível o nível de evolução que a gente tem, principalmente no grau intelectual, né? Na questão de capacidade de compreensão das coisas, de estudo, até de comunicação, etc. Deixa eu ver também que tem outra questão, né, que a gente fala sempre também nessa questão da evolução intelectual. E na própria doutrina, no próprio cristianismo, a gente também vê essa questão da evolução, né? Não tem as 3 revelações, né? O cristianismo começou lá atrás,
com Moisés, as leis mosaicas, depois veio Jesus Cristo, o segundo advento, e para nós, espíritas, o espiritismo é a terceira revelação, né? E cada uma delas ela vai em cima da anterior como um avanço, como um progresso. Então, a gente vê que também aí, no próprio cristianismo, a gente tem essa questão da lei do progresso, né? Enquanto doutrina, enquanto conceito assim não é de religião, né? Mas de espiritualidade, das coisas espirituais. Agora, voltando para dentro do espiritismo, a lei de evolução, a lei de progresso, ela é a própria essência, né? Ela é o elemento mais fundamental que a gente tem da doutrina, né? Que, na perspectiva da gente aqui, do encarnado, qual é a referência mais fundamental? É a reencarnação, né? E como a gente já mencionou antes, para que serve a reencarnação? O que é a reencarnação? Ela é um instrumento de evolução, um instrumento de progresso, em que a gente vem para ser provado, a gente vem para experimentar novas provas, ou vem para passar por provações que são expiações de situações anteriores, que a gente ficou reprovado, né? Para quê? Para a gente alcançar a evolução, para a gente progredir, para a gente, como eu disse, sair daqui melhor do que entrou. Então, não tem princípio mais básico na doutrina do que a reencarnação, e a doutrina da reencarnação, basicamente, é uma consequência, um reflexo da lei do progresso, né? E se a gente quiser afirmar isso de uma maneira mais acadêmica, vamos dizer assim, se é que se pode dizer assim, a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, ele fala o quê? Das 3 revelações. Ele menciona exatamente essa questão que a gente disse aí agora, do momento de Moisés, o momento de Jesus Cristo e o momento do Espiritismo. Como os 3 representam uma evolução a partir do outro. Evolução condizente com o quê? À toa? Não. Condizente com o grau de evolução do mundo, da população, da humanidade, que podia receber aquele ensinamento daquela forma. Tinha um grau de maturidade e de avanço intelectual que era condizente com aquele nível de ensinamento. Tem a história da candeia de Bastalqueire, né? A gente não pode dar uma luz forte demais que vai ofuscar, né? Então, ali você tem claramente essa questão da lei do progresso do mundo, da humanidade, que traz como reflexo, como consequência, também uma preparação em que a gente pode receber uma instrução espiritual mais avançada e mais evoluída, porque a gente tem uma capacidade de entendimento melhor, né? A gente pega as leis mosaicas lá, você vê que é o básico do básico, né? 10 mandamentos, tal, não sei o que, quer dizer, é tipo, né, jardim de infância, só chega lá todas as regrinhas, é ordem, as pessoas vêm na ordem, não faça isso, não faça aquilo, tal, né? Senão o bicho não vem, né? Deus é pintado mais ou menos como bicho-papão, aquela coisa amassadora, porque você, naquela época, a humanidade tinha o quê? Era o sentimento mais forte que você tinha para você tentar, né, dirigir a humanidade, era o medo, né? Mais do que qualquer coisa, não tinha um componente racional de entendimento. A questão da fé raciocinada que a gente tem hoje no Espiritismo não existia, né? Então, aí depois você tem o capítulo 3, que fala das diferentes moradas, onde ele fala das diferenças dos mundos, diferenças dos planetas, né? Cada um está adequado ao seu grau de evolução, como nós estamos agora. No capítulo 4, ele fala da questão da necessidade da reencarnação, justamente essa questão da evolução, né? Então, esses primeiros capítulos do Evangelho, eles meio que fazem uma preparação, né, de uma base, mostrando a questão da lei de progresso, para depois dar um como, que ele vai dizer, né? Vai dar as bem-aventuranças, etc. Como? Bem, eu te mostrei diferentes estágios de evolução, mas como que você vai evoluir? Aí vem depois os ensinos morais do Evangelho, né? Dizendo, faça isso, seja humilde, né? Seja brando, todos aqueles capítulos que tem na sequência do Evangelho, até chegar no resumo das coisas, né? Em termos de objetivo de evolução, que é o ser perfeito, né? Então, é uma coisa que eu sempre admiro muito na doutrina, essa coesão e essa consistência dos livros, né? Dos Espíritos, do Evangelho do Espírito,
como eles são todos interrelacionados, são um conjunto muito coeso, muito harmônico, muito integrado de ensinamentos, né? Então, a gente tem toda essa questão de evolução que está no Evangelho, né? E a evolução, a gente mencionou antes a questão da evolução intelectual para poder ter um entendimento adequado não da doutrina, né, mas das leis divinas, dos ensinamentos do Cristo e tudo. A gente costuma descrever que essa evolução se dá em duas asas, né? Por assim dizer, a asa intelectual e a asa moral, que tem que estar próximas para que você tenha um equilíbrio. Mas que elas não evoluem juntas, né? A evolução intelectual, de maneira geral, vem na frente. A gente vai ver isso. Então, o ser de perfeitos é uma afirmação forte, onde ele fala, nós somos perfectíveis e temos que trabalhar para isso. Já tem um comando ali. Fora isso, a gente tem o Livro dos Espíritos também, né? O Livro dos Espíritos está lá. Ele é muito descritivo, em grande parte, na parte que se refere à questão justamente da evolução, né? Quando ele, na parte mais inicial ali, que é mais concreta, vamos dizer assim. O Livro dos Espíritos é um grande livro de ciências, né? Verdade, boa parte. Então, ele descreve a questão da evolução do universo, a evolução dos planetas, escala espírita, a evolução dos espíritos, né? A pluralidade das existências, de novo a questão da reencarnação, por que ela existe, por que serve, né? E a gente anda sempre para frente, estamos sempre evoluindo. Então, tem lá a pergunta 778, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que ela pergunta, pode um homem retrogradar para o estado da natureza? E a resposta, não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Está vendo? A lei do progresso não adianta, é uma lei divina universal, literalmente universal. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Quer dizer, os livros da doutrina, eles estabelecem perfeitamente, por trás deles todos, em todos os momentos, você tem que ver que tem a questão da evolução, do progresso. Por quê? Porque é a finalidade básica, né? Da tal pergunta de onde viemos para onde vamos, existimos para progredir, para evoluir, né? Mas eles têm essa perspectiva terrena, assim, né? Que tem essa história da gente ter a nossa referência ao passado. Então, por exemplo, quando a gente vamos dizer, aceitamos os espíritos, né? Tivemos um passado que não foi muito bom, passamos por diversas fases, hoje estamos no ponto melhor do que antes, né? Uns mais, outros menos, mas com um entendimento melhor. Mas quando você fala assim, a representação de inferno e de paraíso, que é uma coisa católica, a gente sabe que não existe como descrito, né? Mas sim, existe inferno individual, porque existem as condições infernais em que você pode estar submetido, né? Vejam as descrições de umbral, etc. São, né, descrições bem infernais da coisa. Então, para essa parte de sofrimento, de inferno, a gente até tem descrições muito interessantes, né? Tem até estudos acadêmicos sobre o inferno de Dante, por que o inferno de Dante é tão bem descrito, mas ninguém consegue descrever o paraíso. Ninguém consegue falar do paraíso. Fala assim, falta sempre aquela história de nuvenzinha, de beatitude, né? Por quê? Porque nós não tivemos lá. Não temos essa memória do nosso espírito para ter uma referência para poder descrever. Então, é sempre mais furada essa referência que a gente faz. Mas eu pessoalmente, esse meu estudo de hoje, até por ter sido tema livre, está um pouco mais solto, tá, gente? Normalmente eu faço bem estruturadinho, assim. Eu tinha uma curiosidade, eu falava assim, poxa vida, mas somos espíritos, fomos criados por Deus, fomos criados lá na ignorância, depois fomos evoluindo, todos esses pontos que a doutrina mostra para a gente, mas, né, de onde, né? E na literatura mesmo, no Pentateuco lá no livro, né? no livro dos Espíritos, fala assim, não adianta você ser curioso, querer saber, entrar nos detalhes de como foi a sua criação, etc. Mas aí eu descobri a evolução dos mundos,
né? A Evolução dos Mundos, ele, em termos dessa questão da lei do progresso, da questão mais física da coisa, ele é um livro denso, vamos dizer assim, é um livro bem pesado no sentido de você, né, da leitura, é uma leitura divertida, não é uma leitura leve, sabe? É porque ela é muito, entre aspas, científica mesmo. E ali fala, né, descreve como que o processo, cada item que compõe essa grande e complexa máquina animal, né, que é o nosso corpo e de todos os animais que estão aqui, com o instinto, que é uma coisa que sempre fica assim, pô, o que é o instinto, né? Como cada itemzinho desse foi desenvolvido através de um momento de trabalho divino em cima do princípio ativo nosso lá, espiritual, né? Antes de se tornar espírito, antes de poder ser chamado humano, né? É um negócio até fascinante, cara, entendeu? E dá, então, estende essa questão do ponto de partida, né, que a gente então, bem, progresso é você olhar para trás e olhar para frente, né? Então, viemos lá de trás e vamos lá para frente. O lá para frente é alcançar a perfeição que nos é possível, nos aproximar de Deus e tal, que a gente não tem a menor ideia do que seja. Escapa a nossa capacidade de compreensão dentro dessa questão de evolução. Nós não estamos evoluídos o suficiente para poder ter uma ideia do que seja isso. Mas quando você lê ali, você vê, você estende o para trás tanto, entendeu? Vai lá tão longe que você ainda aprofunda ainda mais esse conceito, essa questão de você falar, nossa, essa lei de evolução e de progresso é uma lei realmente raiz, né, dentre as leis divinas. E aí, então, qual é o ponto fundamental desse estudo que eu estou falando aqui, a conclusão que eu te dei, assim, que eu posso passar para vocês? A gente tem que ter esse conceito de progresso, de evolução, gravado a ferro e fogo na nossa mente, no nosso espírito, no nosso ser. Acho que ser, talvez seja a palavra que mais engloba todos os aspectos de a gente ser, né? Porque tudo, no final das contas, reflete nessa questão da lei de progresso. Então, cada ato, cada pensamento, cada decisão, e aí vai entrar a questão do livre-arbítrio de novo, cada componente da nossa existência vai ser determinante para essa nossa jornada de evolução. Então, se em cada momento da nossa vida, cada pensamento, cada decisão, cada ato, a gente tiver em mente essa questão, eu estou aqui para evoluir, eu existo, nem estou aqui, né? Estou aqui no nível só local, mas eu existo para evoluir, a nossa perspectiva tem que mudar. A gente tem que ser mais sério nisso, entendeu? Tem que se aplicar mais, de todos nós, tá? Nossa senhora, eu tenho tanta coisa que eu tenho que evoluir, eu tenho que prestar atenção. Mas é fundamental para a gente, para que a gente consiga, e não digo nem acelerar, mas que a gente consiga cumprir alguma etapa de progresso durante essa nossa encarnação aqui, que a gente tenha isso muito gravado no nosso ser. E aí vem né, essa questão de você fazer os compostos, essa questão do livre-arbítrio que eu falei no começo, porque então tudo bem, a gente está aqui para evoluir, né? Mas um item fundamental dessa questão da evolução é aquela questão do esquecimento providencial, em que a gente chega aqui e a gente está com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É uma situação parecida com essa que eu enfrentei hoje, de escolher o tema livre do estudo de hoje. A gente enfrenta todas as situações da nossa vida encarnada aqui numa situação de livre-arbítrio. Ou seja, com essa mesma questão de insegurança, vamos dizer assim, de
não saber direito, de não ter uma referência do que a gente deve fazer. Sabemos que devemos fazer o bem, sabemos que se a gente fizer errado, a gente vai ter que pagar por isso, mas a gente fica meio numa situação assim, meio solto, né? Vamos dizer assim, né? Sem aquela segurança de estar com alguém na mão da gente, talvez, alguma coisa assim. Aí fui, né, preparando aqui o estudo, eu dei uma aprofundada nisso, aí tem lá a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que volta um pouco nessa questão que a gente falou do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, a questão das duas asas, e ele responde, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, a questão do desequilíbrio. E aí tem pergunta 780A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quer dizer, é esse ponto que a gente está agora. A gente alcançou um momento, principalmente quem conhece a doutrina espírita, e muito será pedido àquele que muito tenha recebido, em que a gente tem um conhecimento de que a gente está com o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas e que essas escolhas têm consequências. Quando a gente reencarna, a gente fica nesse ambiente de livre-arbítrio. Nossas escolhas dependem de nós, né? E as consequências que vão surgir a partir dessas escolhas, das coisas também dependem da gente. Aí tem a outra pergunta, 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Já ampliando para o nosso mundo aqui, né? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Gente, a gente está num momento que a gente sabe que é um momento de transição, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Essa resposta dessa pergunta, para mim, tem uma aplicação perfeita para esse momento que a gente vive. De tantas tribulações, de tantas dificuldades, de tantos ódios, de tantas coisas, né? E então isso só torna mais urgente que a gente consiga gravar no nosso ser essa questão da lei do progresso. Porque nesse momento que a gente sabe, né, que a gente está passando por um mundo de regeneração, o julgamento, entre aspas, individual de cada um vai ser muito mais restrito, né? Porque a gente está no momento, de certa forma, de triagem, né? Quando o mundo chegar num ponto de um patamar de mundo de regeneração, quem não tiver no nível desse mundo de regeneração vai ser desviado para um mundo que vai estar mais atrasado. Bem mais atrasado, porque aí você vai ser instrumento de progresso daquele mundo lá, puxar ele para cima. Você vai estar acima do nível intelectual, do nível moral, até, né, do nível médio daquele outro mundo para onde você vai ser desviado para servir de instrumento para auxiliar na evolução daquele, a questão dos exiliados de capela e tal, né, que a gente sabe que existe. Então, a gente tem esse momento aqui de escolha, de evolução, baseado no nosso livre-arbítrio, em que a gente se sente assim, desamparado. Será que a gente está desamparado? Será que a gente tem a falta de referência? Não, claro que não. Porque a gente tem o Evangelho, a gente tem, no caso dos espíritos, a doutrina, que dá a fé raciocinada, né? A gente tem todo um conjunto de instrumentos e de referências que nos ajudam. A gente tem os espíritos superiores, que nos auxiliam sempre que a gente pede. Eles estão conosco, a gente nunca, na verdade, está sozinho. Então, essa sensação que a gente possa eventualmente sentir de estar meio que abandonado com o nosso livre-arbítrio nas nossas escolhas, não, porque a gente tem sempre um apoio, tem sempre alguém que nos auxiliar, o nosso espírito, né? Nosso guia protetor que está com a gente, ele está ali dedicado a essa tarefa de nos auxiliar nessa jornada, né? Tem aquela historinha, né? Uma imagem que fala
de Jesus, né? A pessoa que viu as pegadas na vida e as pegadas de Jesus na areia, né? 2 pares de pegadas o tempo todo, mas que de vez em quando ficava um par de pegadas só. E aí a pessoa analisando aquilo, ele percebeu que eram os momentos mais duros da vida dele. Ele estava com um par de pegadas só. Né? E ele vira para o mestre e fala assim, mestre, puxa, nos momentos mais difíceis da minha vida, você me deixou só. Você me abandonou. Né? E Jesus respondeu para ele, não, meu filho, nessa hora eu te peguei e te carreguei no colo. Aquele par de pegada lá é meu, não é seu, porque você estava no meu colo. Quer dizer, a gente não está nunca sozinho. A gente tem efetivamente que se dedicar a evoluir, é a nossa missão, ponto ser. A gente tem as referências, principalmente na doutrina espírita, que já estudou, já tem e acredita, né? E a gente tem todo o apoio que a gente possa pensar em precisar. Né? Então, a questão é, realmente só depende de nós. Né? As nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos, livre-arbítrio, a responsabilidade está com a gente, mas a gente tem apoio para quando a gente quiser sempre. E qual é o maior obstáculo? Está lá também, pergunta 785, explicitamente. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta simples e direta: o orgulho e o egoísmo. Né? Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para você desse estudo aqui, que eu trago para mim também, logicamente, acima de tudo, né? A gente tem livre-arbítrio, a gente tem que evoluir, a gente tem as referências, tem o apoio. Como vamos fazer isso, gente? Vamos trabalhar para destruir qualquer resquício de orgulho e egoísmo que a gente tem. Mas se a gente conseguir um pouquinho, pelo menos que seja, a gente vai estar cumprindo nosso passinho na evolução. Né? É isso. Obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo estudo. Eu gosto muito dessa forma que você traz e coloca assim, de forma natural. Muito bom o estudo. Então, agora que nós já ouvimos o estudo, vamos nos unir para pedir pelos nossos irmãos, a hora da irradiação. Tá? A gente lembra que quando nós estamos aqui, nós já estamos recebendo. No momento em que nós vamos para a sessão, que nós viemos aqui para a sessão, que nós nos dispomos a começar uma ambientação, a prece, o evangelho, a ouvir o estudo, nós já estamos recebendo. E aí, nessa sintonia, nós podemos irradiar. Então, vamos agora. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, muito obrigada pelo tanto que recebemos nesse estudo. Agora nos preparamos para levar essas vibrações que nós recebemos aqui de amor, juntando aos nossos propósitos de fraternidade, para irradiar a todos os nossos irmãos. Mas para isso precisamos primeiro pedir perdão, porque ainda falhos magoamos nossos irmãos diariamente. Esquecemos muitas vezes que somos uma família universal, filhos do mesmo Pai. Que possamos, sinceramente, pedir a Deus perdão por nossos atos falhos e também que possamos nos perdoar pelas falhas que ainda cometemos, para que não desistamos do caminho do bem. Então, unidos agora, vamos começar a irradiar cada um de nós pensando naqueles nossos queridos com quem convivemos, em nossos lares, em nosso ambiente doméstico.
na nossa família terrena, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. E que essas vibrações possam se expandir para todos os locais onde convivemos, locais de trabalho, nossas amizades, nossa comunidade, expandindo a nossa cidade, os irmãos que se encontram desalentados, desabrigados, falidos, passando por necessidades materiais, morais, Senhor. Porque a cada vez que nos falta o que necessitamos para o nosso corpo, a dor não é só física, é moral também. Que chegue a cada um dos nossos irmãos o bálsamo, o alimento necessário, tanto material, mas principalmente o espiritual. Que cada um receba de acordo com as suas necessidades. Vamos expandindo essas vibrações para além das fronteiras da nossa cidade, do nosso país, para todo o nosso planeta, iluminando a todo o planeta através do nosso conjunto de vibrações fraternas, para que todos os lugares onde existe qualquer tipo de sofrimento, de violência, seja tocado pelo amor, pela presença de Deus, pelo amparo de Jesus, que nunca nos abandona, para que juntos possamos trabalhar a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, já a partir de hoje. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Agora nós pedimos à nossa irmã Néia, por favor, que faça prece pelos desencarnados. Pode abrir o som, Néia, por favor. Abriu? Abriu. Obrigada. Desculpa, gente. Eu fechei quando o Gustavo estava falando e não abri. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, Jesus Divino Mestre, Francisco de Paula e seus falangeiros, patronos da nossa casa, nesse momento, unimos os nossos pensamentos para pedir pelos nossos irmãos que já estão na verdadeira vida. Ou não, né? Por esses que estão desencarnando, que precisam serem desligados dos seus corpos físicos, que eles tenham ali os falangeiros da espiritualidade, suprindo essa necessidade, dando a eles muito amparo, muito envolvimento para levarem as colônias espirituais. Todos esses que ainda não encontraram a espiritualidade, eles ainda não desencarnaram propriamente dito, morreram, mas não desencarnaram, continuam no plano físico, suprindo-se de fluidos de nossos irmãos, de todos nós encarnados, e assim se prejudicando ainda mais. Esses errantes, Senhor, precisam muito, muito da tua misericórdia, do teu amor, para conhecerem as tuas leis e serem levados para a espiritualidade. Os que estão despertando também na espiritualidade, para a realidade das suas vidas espirituais, que eles tenham muito amparo, que eles tenham muita fé, muita esperança, que aceitem e comecem a sua nova jornada, recomecem com bastante vontade do progresso espiritual. Pedimos também por todos os nossos entes queridos, aqueles que amamos, que estão ainda, que moram em nossos corações, unidos a nós,
Nesse momento, desejamos a todos muito amor, muita paz, muito carinho para todos eles e que a tua luz possa envolvê-los e tê-los junto a ti, para que eles continuem nos seus progressos espirituais. Vamos pedir pelos irmãos que estão na casa de Francisco de Paula, esperando uma doutrinação para serem atendidos, que são muitos, e que eles ouviram tudo o que aqui foi dito nessa noite, e que agora, nesse momento da prece, eles também recebam essa paz, esse equilíbrio, todo o nosso carinho, toda a nossa vontade de que eles também progridam muito. E pelos médios da casa de Francisco de Paula, principalmente os que desencarnaram há pouco tempo, mas por todos que ali conviveram conosco, interagiram, e todos sejam abençoados nessa vida que agora recomeça para eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida. Anderson, por favor, pode fazer a prece de agradecimento para nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Hora de agradecer a espiritualidade, né, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, essa noite que a gente tem a chance de renovar, adquirir conhecimento, para renovarmos a nossa fé e, como disse o irmão Gustavo, né, a gente ter essa força, essa confiança para seguirmos em frente, evoluirmos como indivíduos, agregar a quem está perto da gente, agradecer da gente ter essa força desse momento que a gente está aqui, e que semana que vem a gente tenha a oportunidade de estarmos juntos novamente, para termos mais conhecimento, mais evolução, e sempre agradecer. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada. Então, agradecendo a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje, pedindo para vocês ficarem mais um pouquinho para poder fazer a leitura do nosso boletim. Preces e evidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que já haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão marcar preces. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terça às 9 horas, às 15 horas e às 20 horas. Quarta, às 9 horas no térreo e no segundo andar. E quinta, às 15 horas e às 20 horas. Sexta, às 15 e às 17 horas. E domingo, às 15h30. Todas no salão do segundo andar. Nova sessão será reiniciada no dia 3 de agosto, quarta-feira, às 17 horas. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médiuns voluntários venham fazer parte da equipe de atendimento fraterno. Os interessados devem entrar em contato, da equipe de atendimento ao enfermo.
Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-999931. Enxoval de bebês. O cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 até às 17 horas. Os documentos necessários são o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. A campanha do inverno solidário, aqui nesse inverno, nós doaremos, nós já estamos fazendo isso, tá? Cobertores às crianças da evangelização, às crianças assistidas, né? As doações podem ser feitas através de depósito nas contas da congregação, enviando comprovantes para o telefone 971-339513, ou, se preferir, comprar o cobertor e entregar na congregação. Além de distribuir para as crianças, né, dos nossos assistidos, nós também já distribuímos e vamos distribuir ainda mais os que chegarem para as caravanas fraternas também, para atender os nossos irmãos em situação de rua. As nossas cestas básicas, né, que nós entregamos mensalmente às nossas famílias assistidas para atender a todas as crianças, podem ser feitas as doações para as cestas de duas maneiras: ou depósito em qualquer uma das contas da congregação, enviando comprovante para o mesmo WhatsApp 971-339513, ou, se preferir, direto na congregação. Diretamente na congregação, com doação de qualquer valor, de qualquer alimento. Nós estamos realmente necessitando de alimentos, tá? Para doação das cestas. O Lar de Francisco, os nossos idosos continuam necessitando de terapeuta ocupacional. Em qualquer horário, é só entrar em contato com a congregação. Agradecemos também a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas se for de qualquer outra marca, o tamanho maior que tiver, por favor. E de luvas látex, tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina ou masculina, e esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Se a entrega for feita no lar, é no horário de 10 às 16 horas. Muito obrigada pela paciência.